Gerenciamento de medicamentos por idosos. O nosso trabalho aborda um problema muito comum na terceira idade, que é o gerenciamento de medicamentos. Então, nós vamos apresentar os desafios enfrentados pelos idosos, analisar esse problema utilizando conceitos de IHC e, por fim, mostrar uma proposta de solução baseada em um ecossistema inteligente. O primeiro ponto é compreender o contexto. Então, existe o desafio da polifarmácia, que o envelhecimento populacional eleva o convívio com múltiplas doenças crônicas simultaneamente. Idosos gerenciam esquemas terapêuticos complexos, diferentes horários, dosagens e orientações. Identificar comprimidos visualmente semelhantes e ler bulas torna-se um desafio diário. E surgem altos riscos de erro na administração. Do ponto de vista da interação, existe a sobrecarga de informação. Então, o idoso interage com sistemas desintegrados, receitas médicas complexas, bulas com termos extremamente técnicos, frascos e embalagens de design semelhante que confundem o processo de triagem. Então, muitas das vezes, ele está tomando aquele remédio, mas não sabe nem o motivo ou para que serve aquele remédio. E existe também a sobrecarga cognitiva, que a tarefa não é apenas lembrar de tomar, mas coordenar mentalmente se a dose foi ingerida, saber se deve ser ingerida antes ou depois da refeição e manter registros seguros sem depender exclusivamente da memória volátil. Aspectos humanos da interação. Ergonômicos. Alterações na visão dificultam a leitura de bulas. Limitações motoras, como tremores, destreza, afetam a abertura de caixa e o manuseio de comprimidos. Aspectos cognitivos. A alta carga mental para manter informações de horários e restrições na memória. Interrupções na rotina causam dúvidas se a dose foi tomada ou não. Aspectos emocionais. Muitos idosos vivem sozinhos, então existe um receio constante de esquecer ou errar a dose e isso acaba gerando um estresse. A dependência excessiva de terceiros afeta a percepção de autonomia e autoestima desses idosos. Agora a gente vai utilizar a metodologia da análise PAC. Então, nas pessoas, consideramos idosos, familiares, cuidadores e profissionais de saúde. Nas atividades, destacamos organizar medicamentos, interpretar prescrições, lembrar horários e confirmar se a dose já foi tomada. No contexto, ocorre principalmente dentro de casa, porém também pode acontecer durante viagens ou em situações com interrupções. E, por fim, analisamos as tecnologias existentes como receitas impressas, alarmes de celular e organizadores convencionais, que ainda não oferecem uma integração inteligente. A partir dessa análise, definimos 4 requisitos principais para a solução. O primeiro é reduzir a carga cognitiva do usuário. Então, apresentar informações críticas somente quando necessária, priorizando o reconhecimento rápido de cores e áudio em vez de memorização. O segundo é oferecer acessibilidade multimodal, ou seja, adaptar canais de controle para limitações físicas do idoso, feedback tátil, luzes intensas, comando de voz inteligente. O terceiro é fornecer um feedback claro sobre a retirada do medicamento. Então, confirmar ativamente que o medicamento foi retirado e ingerido, prevenindo a dose dupla acidental. E, por fim, o quarto requisito é permitir que familiares possam acompanhar todo o processo remotamente. Então, quando o idoso ele ingerir aquele remédio, o familiar ter aquela certeza. Dando continuidade à nossa análise, chegamos a uma solução que desenvolvemos para atacar a sobrecarga cognitiva e os desafios de usabilidade. A nossa proposta é um ecossistema inteligente dividido em 2 frentes.
Primeiro, o organizador físico de medicamentos para o idoso e um aplicativo móvel dedicado aos familiares e cuidadores. O objetivo aqui é manter toda a interação do idoso simples e toda a parte de configuração do sistema para o smartphone do cuidador. Focando primeiro no dispositivo físico que fica na casa do idoso, nós projetamos uma interface que guia o usuário. Primeiro, no horário exato da medicação, apenas o compartimento correto acende o LED, eliminando qualquer dúvida sobre qual gaveta deve ser aberta. Ao mesmo tempo, o dispositivo emite um aviso sonoro e por voz, informando qual medicamento tomar e para o que ele serve, usando uma linguagem simples. Para garantir a segurança e prevenir erros, implementamos sensores que confirmam a retirada do remédio e bloqueiam ou alertam caso o usuário tente abrir o compartimento em um horário incorreto. Agora, para ilustrar como esse sistema funciona na prática, temos aqui esse protótipo. Nesse cenário, a Dona Maria precisa tomar seu losartana às 8 horas. O LED já indica o horário e a caixinha em que o comprimido está armazenado. Ao registrar que foi tomado, ela pode vir manualmente registrar ou o próprio sensor da caixinha vai avisar. Aqui a gente também vai ter o histórico, em que você tem o histórico dos remédios que vai ser tomado hoje. No caso aqui já tem o losartana e ainda os que estão como pendentes. Também tem a aba de ajuda, em que seria possível falar com o assistente, ligar para um familiar, repetir o último aviso e falar com o suporte. Agora, mudando para a visão do cuidador no seu smartphone, a gente vai ter aqui, na tela de início, as informações básicas referentes à Dona Maria. No caso, a idade dela e o tratamento que ela vem realizando, que é sobre hipertensão. Nós vamos ter a taxa de adesão ao tratamento nos últimos 7 dias e também os remédios referentes ao dia de hoje. Já estando registrado aqui o losartana como tomado e os demais como pendentes. Na aba de remédio, nós vamos ter todos os medicamentos cadastrados e também as informações sobre o estoque, deixando claro que caso algum estoque esteja baixo, indicando a necessidade de reposição. Também é possível cadastrar os remédios, em que é possível digitar aqui o nome do medicamento, o horário que deve ser tomado, a finalidade e a quantidade de estoque. Passando para a próxima aba, nós vamos ter o histórico, em que a gente vai ter o histórico aqui dos últimos 3 dias, indicando aqui o losartana já de hoje tomado, referente ao ontem aqui em vermelho com exclamação, como não registrado, e os outros demais medicamentos. Voltando para a nossa análise formal, o design desse sistema foi fundamentado em 3 princípios cruciais. Primeiro, visibilidade, em que o uso do LED e os avisos locais eliminam qualquer ambiguidade sobre a ação que o idoso deve tomar. Segundo, prevenção de erros, em que o bloqueio de compartimentos incorretos é uma ação proativa contra a superdosagem acidental. E terceiro, reconhecimento. O idoso não precisa decorar tabela ou horário. O dispositivo vai entregar a informação exata no momento em que ela é necessária. Além disso, diversificamos as formas de interação, em que temos a interação tátil e visual, através da ação física de abrir a caixa, compensando qualquer declínio na visão com as telas de alto contraste. Também temos a interação por voz e automação, onde os sensores captam as ações rotineiras de forma passiva, atualizando o sistema sem exigir esforço. Para concluir, deixamos essa reflexão que norteou o projeto. O gerenciamento de medicamentos não depende apenas da memória do usuário, mas da qualidade da interação estabelecida entre pessoas, objetos, informações
e tecnologias durante o tratamento. Muito obrigado pela atenção.